E essa notícia, Arlindo, do Nubank? O Nubank vai acabar, vai fechar? Qual que é o cuidado que a gente tem que ter com o nosso dinheiro? Explica aí um pouquinho do que está acontecendo, se isso é verdade mesmo. Você deve estar falando de notícias como essa daqui, né? Ó, Isso, o Banco Nubank pode deixar de existir. Essa é. daqui, ó, fim do Nubank. É, porque olhando à primeira vista, assim, elas são assustadoras, né? Ó, Nubank pode deixar de existir com a proposta do Banco Central. E o Banco Central que está fazendo essa mudança aí, né? E é uma mudança que está surtindo efeito esses dias aí. Tanto é que essas notícias saíram ontem, a gente já está aqui hoje gravando o vídeo fora do nosso horário tradicional de gravar, né? E eu quero pedir para todo mundo ficar até o final, porque eu vou explicar sem enrolação, tintim por tintim, o que está acontecendo e o que você tem que fazer para se preparar, se posicionar aí nessas mudanças do Banco Central. E principalmente, né, proteger o dinheiro, que é o principal. E eu acho que hoje, né, vejo que hoje muita gente tem dinheiro nesses bancos. Na hora que a gente olha aqui, ó, Caixa Econômica Federal, 154 milhões de clientes, Bradesco, 109 milhões de clientes, Nubank, 100 milhões de clientes no Brasil, Itaú vem depois, 98 milhões, depois Banco do Brasil. É muita gente. É muita gente que tem conta no Nubank. Terceiro lugar. Em terceiro lugar. E eu vou te falar, do jeito que está crescendo aqui, daqui a pouco ele pega o segundo lugar, eventualmente até o primeiro lugar, em quantidade de clientes. Então, é um banco grande, é uma instituição financeira grande. E aí eu falei banco grande, instituição financeira grande, porque o Nubank, na verdade, ele não é banco. Não é banco? Não, ele é uma instituição financeira, assim como vários desses banks aí, né? C6 Bank, PagBank, tudo nasceu como uma instituição financeira. Hoje o Nubank, como ele ganhou uma proporção enorme, ele já tem várias características de bancos tradicionais, ele já está exposto aí a algumas regulamentações de bancos tradicionais, só que ele não é ainda um banco tradicional. Para ele ser um banco tradicional, não só o Nubank, todos esses banks aí, né? A instituição financeira ela vai precisar de um capital mais alto, bem mais alto. Pra você ter uma ideia, para criar uma instituição financeira, dependendo do nível que você estaria, você precisa de R$1 milhão só. Então, dependendo do banco tradicional, aí esse número já salta para 100 milhões de reais. Muito maior. Ou mais. Então, regulamentação é mais pesada em cima de um banco tradicional. Supervisão é contínua do Banco Central em cima de um banco tradicional. Ou seja, o banco fica mais engessado e, obviamente, fica mais caro de operar essa instituição. Por isso é que essa notícia aqui, essa mudança do Banco Central, ela impacta muito nessas instituições financeiras. Porque hoje, o grande diferencial delas é rapidez, eles não são engessados, e é barato, né? Por exemplo, não existe mais. Você lembra lá que tinha antigamente conta corrente, e aí você tinha que transferir o dinheiro para poupança? Na Caixa ainda é assim, né? Ou transferir o dinheiro para algum outro investimento ali dentro. A conta corrente, ela não rende. Então, no banco, no Nubank, por exemplo, isso deixou de existir. O dinheiro parado na conta, ele rende, né? Então, quando a gente está fazendo essa mudança, quando o Nubank vai ter que fazer essa mudança com essa determinação do Banco Central, a gente começa a ter coisas mais engessadas, a gente começa a tender a ter coisas mais engessadas. Aí o que isso vai acontecer? O banco vai diminuir de tamanho, o banco vai impactar num monte de coisa no banco. Só que será que isso vai acontecer mesmo? Boa pergunta, De porque fato? pelo que eu tô vendo aí é uma questão de se será viável o cumprimento dessa exigência ou não. Tanto para a questão do banco quanto a questão do ponto de vista do cliente, né? Assim, ó, o Nubank ele tem duas opções aqui. Ou ele se adapta, não só ele, todos os banks aí, Se né? encaixa, né? Ou ele se encaixa, ou ele muda de nome, tira o bank. Entendi. Ele vira Nu. Vai ficar meio estranho, né? Nu, C6, Inter. Pra mineiro vai ser comum, né? Nu. Tudo é nu. Então, por exemplo, o Inter. Eu já começo a receber aqui. Hoje mesmo eu recebi uma notificação do Banco Inter. Já não é mais Banco Inter, é só Inter. Repara pra você ver. Então ele já está começando a adaptar a essa mudança. Só que o Banco Central ainda não bateu o martelo. É uma consulta pública, ainda está em análise ainda. Inclusive esses bancos, essas instituições financeiras, elas têm que participar ativamente disso, né? Porque está influenciando diretamente o futuro delas. Porque, tipo assim, você fazer um rebranding, né? Você mudar a marca Nubank, cara, isso é caro também. Você tem que mudar campanhas de marketing, você tem que mudar onde tudo que tem logo tem que ser reimpresso, isso tem um custo altíssimo. Rebranding não é no tamanho de instituição financeira igual é o Nubank, não é barato também. Então, assim, qual que é o impacto? É o impacto no operacional do Nubank, no dinheiro ali, eventualmente no lucro do Nubank. Mas a pergunta é, o Nubank vai quebrar? Claro que não. A gente está falando de um banco aqui, ó, que em termos de cliente é o terceiro maior do país. Veja bem, Lili, imagina uma instituição financeira que é a terceira instituição financeira maior do país, todo mundo enxerga ela como banco, aí você está vendo ali pessoas físicas, tem gente ali que tem conta de pessoa jurídica. Imagina você faz essas 100 milhões de pessoas aqui perderem acesso ao dinheiro. O país quebra, pô.
Entendi, mas uma questão que ficou latente é o seguinte: se ela, né, se manter como uma instituição financeira e não uma instituição bancária, ela vai ter uma regulação menor, uma necessidade de dinheiro menor, não vai ter as exigências de um banco. Será que isso aí não dá um viés de menos segurança, não, para esse tipo de instituição? É o que tem hoje, né? Assim, quando você fala de segurança, por exemplo, meu dinheiro está parado na conta corrente ali. Na verdade, ele está num RDB, é um tipo de investimento. Aquilo ali tem a garantia do FGC, que é 250 mil Que é a mesma do reais, banco. que é a mesma segurança do banco. Então, Então, do ponto de nas vista, práticas, do ponto de vista do usuário, não muda nada em relação à segurança. O que vai mudar é em relação à operação do banco mesmo, entendi. se isso vier a acontecer. Agora, cara, assim, ó, se algum desses bancos aqui que a gente mostrou, né, Caixa, Bradesco, Itaú, agora, né, o Nu, que vai ser o Nu daqui para frente, hoje é o Nubank ainda, qualquer banco relevante, ou irrelevante também, mas os relevantes, se quebrar, se eles começarem a dar sinais de quebra no país, até o governo entra comprando esses bancos, porque não é interessante para nenhum governo ter um banco quebrando, porque isso acontece aquele efeito em cadeia, os bancos vão quebrando um atrás do outro, porque ele desestabiliza o mercado, né? Tanto é que esse Banco Master, né, que está aí ruim das pernas, quase quebrando, já teve propostas de outros bancos comprarem ele. Né? Então, tem medidas, né? Não é interesse de nenhum governo deixar um banco do país quebrar, sacou? Então, pode ficar tranquilo em relação ao Nubank quebrar. Então, sobre deixar o dinheiro no Nubank, ainda é seguro. Continua do mesmo jeito, que só é uma mudança na regulamentação do Banco Central e vai passar como qualquer outra mudança aí que já houve e que vai acontecer. Então é tranquilo. É bom o pessoal acompanhar esse canal, porque é um canal informativo também, para trazer segurança de saber como é que lida com o dinheiro aí de forma segura. É importante se inscrever porque 97% das pessoas que nos assistem não são inscritas, então é importante se inscrever no canal também. É importante inscrever, que a gente dá prioridade de responder dúvidas, perguntas para quem está inscrito. Boa, né? É isso aí. Forte abraço. Até o próximo.